meditar na palavra de Deus baseado no seguinte tema: enfrentando as perdas. Esse será o tema do nosso estudo bíblico neste culto de oração e ensinamento da palavra de Deus. Perder é algo que faz parte da vida de qualquer ser humano, independente da sua classe social, independente da sua condição financeira, independente da sua posição na sociedade. A perda é algo que faz parte da nossa vida. E perder é algo que nós não aceitamos muito bem. É uma palavra que não soa agradável aos nossos ouvidos. Perder qualquer coisa na vida é ruim. Podemos perder um emprego, perder a saúde, o amigo, os filhos, qualquer coisa que nós temos é passível de uma perda. Por isso, nós não queremos nos desfazer daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós recebemos, daquilo que nós possuímos. Queremos ter conosco. No entanto, nós temos que ter consciência que na trajetória da vida nós podemos a qualquer momento não nos ver com aquilo a qual nós conquistamos. Em outras palavras, na nossa caminhada cristã, pode ser que nós venhamos perder aquilo que um dia foi nosso, porque a perda faz parte da vida do ser humano. Perder faz parte da nossa vida. Só que nós temos dificuldades para aceitar a perda. Nós temos o medo de perder aquilo que está sobre o nosso domínio. Porque muitas vezes nós apegamos às coisas da vida, como um bem material, como algo que nós compramos. Nós valorizamos as coisas que nós conseguimos a ponto de pensar que aquilo durará para sempre, será nosso até o último dia da nossa vida. Então, quando nós perdemos, sentimos falta. Nós sentimos, de certa maneira, injustiçados por termos perdido algo que pode ter sido tão difícil de conquistar. Nós podemos observar que numa competição ninguém quer perder. Numa competição sempre as pessoas querem ganhar. E o salmista vai dizer no Salmo de número 90 que na vida tudo passa. Tudo que nós conquistamos um dia, na vida passa. As coisas não são eternas, não são para sempre. Tudo passa. Tudo um dia
irá se acabar. É a lei da vida. Tudo que nós temos hoje, amanhã pode ser pó. Pode ser algo que passou. Por isso, nós não podemos nos apegar às coisas da vida. Nós não podemos colocar o nosso coração nos bens materiais. Porque tudo isso é passageiro. Tudo passa. Hoje nós temos, amanhã nós podemos não ter. Então, é importante nós assimilarmos essa ideia de que as coisas passam. Porque quando nós assimilamos esse conceito de que tudo na vida é passageiro, nós, consequentemente, não nos apegamos aos bens materiais. E quando o homem não é apegado aos bens materiais, ele tem mais facilidade para aceitar uma possível perca. Porque o seu coração não está naquilo a qual ele perdeu. Ele sabe que existem coisas mais importantes na vida para ele valorizar. Por isso, ele não sofre tanto como alguém cujo seu coração, cuja sua confiança está depositada em algo meramente passageiro. Por isso eu quero meditar com os irmãos nessa noite, baseado nesse tema, enfrentando as perdas da vida. Nós podemos observar na palavra de Deus alguns exemplos de pessoas que experimentaram a perda em algum momento da sua trajetória de vida. Podemos observar o exemplo do patriarca Jó, que perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens materiais, perdeu a sua saúde, perdeu o seu prestígio na sociedade, perdeu a sua fama, perdeu a sua prosperidade, perdeu o seu estado e se tornou um homem sem absolutamente nada. Jó, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 21. Vejam como Jó perdeu algo na vida. Mas Jó não perdeu simplesmente algo simples. Não. Jó, ele não perdeu a sua carteira com o seu pagamento. Não. Jó, ele não perdeu um celular. Não. Jó, ele não perdeu o seu relógio de maneira nenhuma. Jó, ele perdeu algo muito mais precioso do que isso. Jó, ele perdeu seus filhos. Tem coisa pior para o ser humano do que perder os seus filhos? Ele perdeu todos os seus filhos. E além de perder os seus filhos, ele também perdeu a sua saúde. Então você que acha que perdeu muita coisa na vida, talvez você ainda não sabe o que é realmente perder algo importante, essencial à sobrevivência humana, que é a saúde. Como pode o ser humano viver sem saúde?
é algo completamente difícil. Precisamos ter saúde para tudo que nós vamos fazer na vida. O homem sem saúde não é absolutamente nada. Porque sem saúde você não faz nada. E Jó, agora, além de ser um homem sem filhos, além dele ter perdido algo que era o bem mais precioso que ele tinha na vida, agora Jó também perde a sua saúde. E além de perder o seu bem mais precioso, ter perdido a sua saúde, ele perdeu outras coisas que também é importante, como a sua prosperidade. Jó era um homem rico, um homem que tinha muitos gados, muitas fazendas, muito ouro, muita prata. Era um homem bem-sucedido na vida, um homem que tinha as suas economias, a sua conta bancária, assim a gente pode dizer, era alta. E agora Jó se encontra sem nada, sem filhos, sem saúde e sem dinheiro. O que Jó tinha agora, daquilo que ele havia conquistado na sua vida? Jó não tinha absolutamente nada. Perdeu tudo. Absolutamente tudo. Aquele homem bem-sucedido, com uma família bonita, aquele homem com uma saúde de ferro, agora não passava de um pobre miserável. Então, vejam que Jó, ele perdeu bens preciosos. Vejam que Jó perdeu bens que não têm valor. Ou seja, um filho, família, é algo que não tem preço. Algo que o dinheiro não paga. Então ele perdeu bens extremamente valiosos. Não tinha mais nada. Podemos também observar outros exemplos de homens na Bíblia que perderam. Como por exemplo o apóstolo Paulo, que perdeu seus amigos, companheiros que o abandonaram. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo de número 18. Vamos ver o que Paulo perdeu. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 18. Olha o que Paulo diz. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras.
ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onéforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, Elino e Cláudia e todos os irmãos o saúdam. Vejam como o apóstolo Paulo perdeu algo na vida. Paulo, após ele ter tido um encontro com Cristo na estrada de Damasco, Paulo perdeu os seus amigos, que lhe abandonaram, que viraram-lhe as costas após a sua conversão. Paulo, ele foi traído por Alexandre, o ladroeiro. Paulo, ele foi desamparado por aqueles que ele considerava amigos. Foi uma perda muito grande para o apóstolo. Além do sofrimento que ele passava na vida, ter ainda que perder as suas companhias. Não foi fácil para ele. Mas ele perdeu. E soube lidar com a perca. Porque isso é o mais importante. Saber lidar com a perca é importante. Ezequias, nós também podemos citar o exemplo do rei Ezequias, que perdeu a sua saúde e ainda, além de perder a sua saúde, Ezequias ainda recebeu uma sentença de morte. Se as coisas não bastassem, se já não estivessem ruim, ainda ficou pior. Porque Ezequias, além de perder a sua saúde, ainda recebeu uma sentença de morte. Não iria viver mais. Então, se as coisas já estavam ruins, ficou pior para Ezequias. Se ele já tinha perdido a sua saúde, que é algo que não tem preço, que é algo valioso, que é algo que é considerado imensurável, Ezequias ainda sabia que havia sobre ele uma sentença de morte. Então, perdeu Ezequias a sua saúde, recebeu uma sentença de morte, perdeu o apóstolo Paulo os seus amigos, e perdeu Jó a sua família, perdeu os seus bens materiais, perdeu a sua saúde e também perdeu a sua prosperidade. Então veja que a Bíblia, ela nos mostra exemplos de homens que passaram por perdas, que perderam algo em algum momento da sua trajetória de vida. Uns perderam mais, outros perderam menos, mas todos esses personagens sofreram a dor da perda. Então, na vida, todos nós passamos pelas perdas. É algo que faz parte da nossa vida.
Somos uma sociedade que valoriza e incentiva o ganhar, levar vantagem. Mas perder faz parte da caminhada. Em outras palavras, faz parte do jogo. Você vê numa disputa de um jogo, seja um futebol, um basquete, um vôlei, ou qualquer outro esporte, ou qualquer outra aposta, ninguém quer perder. Ninguém entra num jogo para perder. Nenhum time entra no campo para perder para o outro time. Não, ninguém quer perder. Todos querem ganhar. Porque o que é valorizado é o ato de ganhar. Ninguém se lembra do perdedor. Só se lembra-se do ganhador. Ninguém se lembra do vice-campeão. Não. Quem vai ficar lembrado para a história é o campeão. Ninguém lembra do vice. Por isso que as pessoas às vezes valorizam mais o ganhar do que o perder. Porque o ganhar vai lhe dar um nome na história. O ganhar vai lhe trazer prestígio. O ganhar vai lhe trazer a fama. O ganhar vai lhe trazer os benefícios que a perda não lhe traria em um primeiro momento. Então por isso que a sociedade valoriza mais o ato de ganhar do que perder. Só que a perda é algo que faz parte. Estamos sujeitos a perder algo na vida. E como nós podemos encarar as perdas? Falamos sobre personagens da Bíblia que passaram por perdas. E como nós podemos encarar as perdas? Nós temos que olhar na palavra de Deus como que os homens e mulheres de Deus lidaram com as perdas. Como que eles encararam as perdas que eles tiveram na vida. É isso que nós precisamos aprender neste culto de oração e doutrina. Estamos falando sobre perda, mas nós temos que sair daqui sabendo como lidar com a perda. Em outras palavras, nós temos que sair daqui sabendo como enfrentar uma perda, para que nós não venhamos ser abalados quando isso acontecer na nossa vida. E qual é o melhor exemplo para nós aplicarmos na nossa vida acerca da maneira apropriada para enfrentarmos as perdas da vida? Olhando o exemplo deixado pelos personagens inseridos na palavra de Deus. Podemos olhar, por exemplo, o exemplo de Isaac. Isaac, ele perdeu algo na vida. Diz a Bíblia que os poços de Isaac, eles eram entulhados pelos filisteus. Então ele perdeu o seu poço. E o que tinha no poço? Tinha água. E a água, naqueles dias, na região em que Isaac habitava, era como se fosse ouro. Se você estiver no deserto e alguém falar para você, olha, você tem duas escolhas. Você pode escolher água ou ouro. Você vai escolher a água. Porque o ouro no deserto, você não faz nada com ele. Você não sobrevive à base de ouro no deserto. Não, o ouro tem valor fora do deserto. Nas metrópoles, para você fazer negócio, comercializá-lo. Mas no deserto, o ouro não tem valor de nada. No deserto, o que tem mais valor é a água. A água. Então, com certeza você iria escolher a água, porque através da água você iria sobreviver. E Isaac,
cavou um poço à procura de água. Só que os filisteus vieram e entulharam os poços de Isaac. E o que foi que Isaac fez quando ele teve que lidar com aquela perda? Ele cavou outros poços. Ele não desistiu diante da perda. Não. Ele foi cavar outros poços. Porque ele não poderia desistir ao ter visto o seu poço perdido pelos filisteus. Então a primeira lição que nós extraímos para a nossa vida, para lidarmos com as perdas, é não desistir, é tentar outra vez. Você perdeu algo na sua vida que para você tem muito valor? Tente de novo. Tente outra vez. Tente outra vez. Eu estava vendo o exemplo um vídeo na internet daquele jogador de futebol, Ronaldo. Quando ele se machucou, ele não desistiu. Ele iniciou o seu processo de tratamento, a sua recuperação. Ele não desistiu. Ele poderia ter largado o futebol, ter abandonado tudo. Mas ele tentou de novo. E o resultado da sua perseverança foi que ele ganhou uma Copa do Mundo. Mas se Ronaldo tivesse desistido, se ele tivesse parado, com certeza ele teria colocado um ponto final e a sua história teria terminado ali. A sua história, meu querido e amado irmão, ela não pode parar por aqui. Não. Você não pode colocar um ponto final na sua vida. Tente outra vez. Tente outra vez. Se o seu poço foi entulhado, cave outro, mas não desista. Não pare. Continue, persevere. Tente de novo. Não desista. Essa é a primeira lição que Deus nos ensina nesta noite, acerca de como lidar com as perdas. É não desistir. Você perdeu algo? Tente de novo. E Deus vai lhe dar graça. Segunda lição: Jó, quando ele perdeu seus filhos, quando ele perdeu a sua saúde, quando ele perdeu a sua riqueza, quando ele perdeu tudo, você sabe o que foi que Jó fez? Jó capítulo 1, versículo 21. Jó, ele louvou a Deus. Olha que exemplo maravilhoso. Jó, ele não ficou murmurando diante das perdas, que é o que muitos fazem hoje em dia. O ser humano, quando ele perde algo, a primeira atitude da maioria é murmurar, é reclamar. Por que isso aconteceu comigo? É aquela ideia de que nunca vai acontecer com ele, só vai acontecer com o próximo. E quando ele perde algo na sua vida, às vezes ele começa a murmurar, a reclamar. Por que eu perdi isso? Ou por que eu perdi aquilo? Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? O ser humano começa a indagar Deus. E Jó, ele não fez isso. Ele louvou ao Senhor diante da perda. Mas é fácil louvar a Deus diante de uma perda? Não, não é fácil. É fácil louvar a Deus quando você perde um filho, uma filha, a sua saúde, um bem material que para você foi tão difícil conquistar? Não é fácil. Não é fácil.
mas é um dos segredos para nós vencermos as perdas da vida. O primeiro é não desistir, tentar de novo. E o segundo é louvar a Deus. É fácil? Não é fácil. Mas se você quer superar essa perda, você precisa se submeter a esse conselho exposto pela palavra de Deus. Você precisa louvar a Deus, glorificar o Senhor. Não por estar alegre, por ter perdido algo. Não. Mas é louvar a Deus de maneira que você está reconhecendo que o Senhor, Ele está na direção da sua vida. Deus, Ele está no controle de tudo. Às vezes você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para um lado, olha para o outro, e você não vê uma saída, não vê uma solução, não vê uma luz no fim do túnel. Você precisa reconhecer que Deus, Ele está no controle de tudo. Ele está na direção da minha e da sua vida. E por mais que as coisas não pareçam dar certo, nós temos que confiar que Deus, Ele está conosco. Por mais que as coisas não aconteçam da forma como nós queremos, temos que louvar a Deus assim como fez Jó. Porque esse é um dos segredos para a nossa vitória. Esse é um dos segredos para você superar uma perda na sua vida. Terceiro exemplo, nós podemos também citar Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas, eles foram presos, lá em Atos 16, depois de eles terem expulsado o demônio daquela jovem pitonisa, que realizava trabalhos de adivinhação, Paulo e Silas, eles foram presos, foram lançados na prisão. Eles perderam a sua liberdade, que é algo também que não tem preço. É difícil para nós perdermos a liberdade. Paulo e Silas, quando eles perdem a liberdade, quando são lançados na prisão, Paulo e Silas, em vez de reclamarem, em vez de murmurarem, Paulo e Silas, eles oraram e louvavam ao Senhor Deus. Glória a Jesus. Em vez de estar reclamando, eles estavam orando. Diante das perdas que você enfrentou na sua vida, qual tem sido a sua reação? Como você tem trabalhado com as perdas? Como você tem enfrentado aquilo que você perdeu na sua trajetória? Qual tem sido a sua reação diante da realidade a qual você não tem aquilo que você um dia conquistou? Como você tem reagido diante de uma situação como essa? O que você tem feito? Você tem tentado de novo? Você tem tentado? Ou você já desistiu de tudo? Já parou? Já jogou tudo para o alto? Já colocou um ponto final? Como você tem reagido? Você está louvando a Deus como Jó? Ou você está reclamando da vida, murmurando contra o Senhor? Você perdeu algo que é precioso para você, mas como você está lidando com essa perca? Você está orando a Deus, entregando nas mãos de Deus, confiando em Deus? Ou você está questionando a soberania de Deus sobre a sua vida? O que você está fazendo? Qual tem sido a sua reação? É impossível ignorar o que acontece em nossas vidas, irmãos. Não tem como ignorar. Quando se perde, se perde. Perdeu, perdeu. Não tem como ignorar uma perda. É perda, faz parte. Porém, é preciso encarar a perda, sem fugir dela.
bem precioso na sua vida, encare essa perda. Lute, não desista, tente outra vez. Ore a Deus. Não ignore a perda, não finja que não aconteceu nada, porque aconteceu. Tire lições preciosas das perdas que você passou pela vida. Deus, Ele tem algo para ensinar para mim e para você, através das perdas que fazem parte do cotidiano humano. E quando nós olhamos para a Bíblia, é interessante ver como Jesus, Ele lidou com as perdas. Como Ele enfrentou o drama do Calvário, a traição de Judas. Jesus, em momento algum, Ele perdeu o seu foco, o seu objetivo. Jesus, Ele lidava com as perdas da melhor maneira possível. Porque nada poderia lhe impedir de prosseguir para o alvo, conforme Paulo vai dizer aos Filipenses. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus, Ele não se acovardava diante das perdas. Ele não desistia. Ele não perdia o seu objetivo. Ele não murmurava, não. Ele lidava com as perdas e as superava em sua vida. Esse é um dos segredos para encarar as perdas. E como nós podemos enfrentar as perdas? O que a Bíblia nos aconselha? Talvez você perdeu algo, você está me ouvindo, você perdeu algo na sua vida. Um filho, uma filha, uma mãe, um pai, um bem material, a sua saúde, eu não sei. Talvez você perdeu algo muito importante para você. E olha o que Deus lhe diz nesta noite, neste culto de oração e ensino da palavra de Deus. Como você deve fazer para enfrentar essa perda? Primeiro, entregue a situação nas mãos de Deus. Salmo 37, versículo 5. Você perdeu algo? Entregue nas mãos de Deus. Senhor, eu perdi algo na minha vida, o Senhor sabe o que eu perdi. Entregue nas mãos de Deus e confie. Confie que Deus irá realizar o milagre. Confie que Deus vai trabalhar de alguma forma na sua causa. Entregue nas mãos de Deus. Descanse no Senhor. Salmo 37, do versículo 3 ao 7. Se aquiete. Tem pessoas que entregam as coisas na mão de Deus e ficam inquietos. Isaías capítulo 30, versículo 15 e Salmo 46, verso 10 vai dizer que nós temos que nos aquietar quando nós entregamos algo nas mãos de Deus. Aleluia! Temos que ficar quietos, sossegados, porque Deus, Ele está no controle da nossa vida. Aleluia! Glória a Jesus. Entregue nas mãos de Deus e deixa, meu irmão. Deixa. Tem pessoas que falam, olha, eu perdi algo, eu entreguei nas mãos de Deus porque eu creio que Deus vai realizar um milagre. Só que ele fica inquieto. Ele perde a paz. Ele perde o sossego. Ele não consegue dormir. Ele entra na depressão. Meu irmão, se você entregou nas mãos de Deus, acalma o teu coração e confie que Deus irá realizar o milagre no tempo dele. Glória a Jesus, aleluia. Apenas aquieta o teu coração. Fica firme nos caminhos do Senhor. Isaías 26, versículo 3 e Filipenses 4, do 6 ao 7. Você perdeu algo?
você entregou nas mãos de Deus, você confia, você está quieto, está sossegado, a Bíblia lhe diz: fique firme nos caminhos do Senhor, mantenha-se firme, firme em oração, mantenha-se firme na comunhão, mantenha-se firme servindo ao Senhor Jesus Cristo, porque Deus ele está trabalhando, acalmando o seu coração, Salmo 131, e transformando derrotas em vitórias. Nem toda perda vem para nos trazer males na vida. Não. Nem toda perda é prejudicial. Pode ser que você perdeu algo na vida que talvez para você é algo que lhe faz falta. Talvez é algo que para você é muito importante, tem muito valor. Mas às vezes é um livramento que Deus está lhe dando. Às vezes Deus permitiu você perder algo para lhe dar um livramento. Às vezes Deus permitiu você perder o seu carro, porque Deus pode estar te dando um livramento de morte. Talvez Deus permitiu você perder aquele emprego, porque Deus está lhe livrando de um laço do inimigo naquela empresa. Talvez Deus permitiu você perder essa viagem, para você não sofrer algo terrível lá no destino. Nem todas as perdas que nós passamos pela vida é prejudicial. Não. Nem todas as perdas que Deus permite nós passarmos é para nos trazer males. Não. Deus ele também nos ensina através das perdas. Pegue essa perda, tire dessa perda um aprendizado para a sua vida. Tire dessa perda uma lição para você se tornar um homem e uma mulher melhor. Tire dessa perda lições positivas, que vão lhe fazer crescer, que vão lhe trazer mais maturidade, mais responsabilidade. Nem todas as perdas são prejudiciais. Deus também trabalha conosco através das perdas, e Deus pode estar permitindo você perder algo, porque Ele quer lhe ensinar algo da parte dEle. Deus ele também trabalha com perdas. Então, meu irmão, transforme essa perda em uma vitória. Transforme essa perda em algo positivo, se é o seu caso. Tente tirar lições positivas, algo bom para a sua vida, porque Deus também ele fala conosco através das perdas. Por isso eu quero concluir essa mensagem nesta noite falando para você que há perdas na vida que são ganhos. Então procure observar direito aquilo que você chama de perda. Entregue nas mãos do Senhor, e Deus ele vai trabalhar na sua vida, e com certeza essa perda vai ser transformada em vitória para você. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde e nos ensine a colocarmos em prática esse ensinamento tão especial que Deus nos ensinou nesta noite por intermédio da sua palavra. Amém.